Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã, alegres? Participamos do chá ontem, chá da primavera. Eu nunca vi tanta excelência, amadas, num evento. Tanto amor, tanto cuidado. Essa igreja é uma igreja que tem me inspirado. Tem sido um regozijo para o meu coração. Eu venho aqui, eu recebo, eu aprendo, eu saio daqui. Assim, Nesse, bota a mãozinha ali que eu estou aqui. Ela se diz mãe. O pastor Adilson se diz, ele é um discípulo de Jesus. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o pastor Adilson disse, eu sou o mais bonito. Eu agora sou o mais alegre. Então, ele é um discípulo fiel de Jesus. Amém? Então, que bom estar aqui com vocês. Que bom ver o crescimento. A gente que é das antigas da Igreja Aba, nós somos lá do tempo da escolinha em Porto Alegre. As abas nem tinham ainda, não estavam ligadas à Coaba, não tinha toda essa organização, né, pastora Dilson? E hoje a gente vê a Igreja Aba se crescendo, formando homens e mulheres tão alicerçados, enraizados na palavra. Como é bom a gente ficar no meio de gente que está crescendo. E a gente fica contemplando e glorificando Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra, então, lá em Juízes. Eu gosto muito de pegar personagens bíblicos. Então, vamos falar um pouquinho de Jefté. Está lá em Juízes, capítulo 11. Quem tem a Bíblia, se puder abrir. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho, amados? Eu gosto de a gente ler a palavra assim, em pé. Vocês estão assim, fico mais, né? Diz assim a palavra de Deus. Era Jefté o gileadita, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e seja nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade, porventura, não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté. Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciões de Gileade, se mo tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então, Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, pela tua presença santa e poderosa neste lugar, nas nossas vidas. A tua palavra diz que sem mim nada sois, nada podeis fazer. E realmente, Pai, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Tu és o nosso convidado de honra neste lugar. Tu és o motivo de estarmos aqui reunidos. Tu és o motivo da nossa alegria, da nossa festa. Tu és o motivo, Senhor, do nosso viver, o ar que respiramos. Querido Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, que essa palavra, Senhor, seja uma semente plantada em solo fértil, que os nossos corações sejam preparados para receber a tua palavra, e que ela possa crescer como uma árvore frondosa, que produza sombra ao cansado e fruto ao faminto, Pai. Nós somos a tua igreja, os teus discípulos, Pai. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, que sejamos um fruto saboroso para aquele que está no mundo perdido, buscando encontrar o Senhor. Que sejamos uma árvore frondosa para aqueles que estão cansados, sobrecarregados deste mundo, Pai, caído. Que possamos ser assim, Pai. Por isso nós entregamos os nossos corações e dizemos, vem Espírito Santo, nos alimenta, nos ministra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.
A história de Jefté ela é longa, mas eu quero falar só essa porção, tá, amados? Porque às vezes a gente vai falar de Davi, a gente fala, tem as coisas boas e tem as coisas ruins, mas eu quero falar essa porção só de Jefté. Ela continua, vocês conhecem a história. Então a Bíblia fala assim, era então Jefté, o gileadita, homem valente. Eu gosto de ver essa palavra valente. Eu creio que eu sou uma mulher, uma pastora, que eu acho tão lindo o ministério masculino do homem, como Deus preparou, como Deus é organizado na sua palavra, como Deus levantou o homem como um sacerdote, o homem com força. Né? Eu fui criada com 4 irmãos. Então, eu era do tipo, a minha brincadeira era jogar bolita, era jogar bola, se eu tivesse que brigar com alguém, eu brigava de soco, porque era o que eu aprendi, né? Não tinha essa história de mulherzinha, né? Então, assim, graças a Deus, assim, foi tão bom viver nesse ambiente, assim como é bom viver no ambiente feminino, que é delicado, que tem flores, né? Eu vi ontem no chá da primavera, assim como eu estive aqui na casa do oleiro, é uma excelência, as mulheres são detalhistas, elas fazem que constrange, de tão lindo, de dar raiva, né, de ter tanta beleza, de tanta lindeza, de tanto cuidado. Mas os homens têm algo tão peculiar. É tão bom. Sabe quando eu entro num lugar que o meu marido está comigo, eu já entro assim. Eu acho lindo, gente, como o diabo tem tentado destruir. E nem está aqui no meu script, mas eu tenho que cuidar o tempo. Então, assim, eu acho tão lindo, tão lindo. Nós temos que promover a masculinidade, promover o sacerdócio, o chamado do homem, sabe, os filhos. Ontem eu falei ainda do meu filho, Lucas, ele deve estar me assistindo, talvez, não sei. Mas eu sempre digo que ele é o filho mais lindo do mundo, e é isso para inspirar, né? Então, assim, aqui diz que Jefté era um homem valente, e o homem tem a força, o homem tem aquela coisa de guardar, de proteger, né? Eu fico imaginando assim, eu disse, que o meu marido viva muito mais assim que eu, né? Eu disse, porque é tão bom a gente ter o homem, um marido, um pai. Eu tive um pai gaúcho, forte, valente também. Então, como é bom, amados, como é bom a estrutura familiar. Cuida da tua casa, marido, esposa, cuida dos teus filhos. Seja a família mais abençoada, mais linda. O teu marido é o marido mais lindo, o teu filho é o filho mais lindo. Né? É tão bom a gente viver isso, ter essa paz, essa alegria, honrar o teu pai, honrar a tua mãe, sabe? Está se perdendo muita coisa, assim, né? Mas a gente precisa resgatar, nós, igreja, podemos resgatar. Amém? O homem gosta de ser paparicado também, ele gosta de ser honrado, ele gosta de receber palavras de elogio. Mas vamos voltar para cá. Então, a Bíblia diz que Jefté era um homem valente. E ali eu botei o significado de Jefté, que tem força, intrépido, enérgico. Esse era o significado, né? Mas a Bíblia continua ali no versículo 1. Porém, filho de uma prostituta. Oh, Jesus, porém, filho de uma prostituta. Esses porém, né? Sempre tem assim, o que significa o porém? Porém, filho de uma prostituta. Imagina esse menino crescendo e jogando futebol. Imagina o bullying. Né? Tu é um filho de uma tal, tu é não sei o quê, né? Aí a gente vai percebendo também, amados, ali no versículo 2, diz também, a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, vamos ficar até aqui, porém, também quando a mulher de Gileade, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram. Mas, imagina como é que era o contexto. Jefté, foi filho de uma prostituta. Eu acredito que Gileade pulou um pouco a cerca, um pouco. Teve um filho com uma prostituta, ele tinha uma esposa, essa esposa deu filhos também para ele. E Jefté foi morar nessa família. Imagina se isso não é tão atual. Uma família totalmente disfuncional, né? Ele estava vivendo nessa situação de filho de uma prostituta, morando com o seu pai, morando na casa da esposa de Gileade com os seus filhos. Olha o contexto para vocês entenderem. E a Bíblia continua, diz assim... quando já grandes expulsaram, ele deu filhos, os quais, quando já grandes expulsaram Jefté, lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de outras mulheres. Enquanto criança, cresceram, mas ele ouvia que ele era filho de uma prostituta. Ele tinha alguma coisa ali quando criança. Quando já grande, eles expulsaram aquele menino. Expulsaram, a Bíblia diz que eles expulsaram, não herdarás na casa de meu pai. E aqui eu vejo um ponto muito importante, amados, como o dinheiro
Né? O que eles focaram ali foi: não herdarás na casa do meu pai. Como dinheiro, muitas coisas que não são resolvidas na área financeira, vão trazer contendas, divisões, dores. E ali o foco era: não herdarás na casa do meu pai. E o que eu percebo aqui também, um Gileade que não se posicionou. Um homem que, ele era o sacerdote da casa, ele era o homem. Eu vejo uma omissão ali. Eu vejo que ele não defendeu o filho, não vou falar de defesa, mas vou falar, ele não se posicionou para colocar a casa em ordem. Então, amados, como é importante nas nossas famílias, e hoje a gente tem visto muitas famílias disfuncionais, filhos que foram criados no segundo, terceiro casamento, coisas que não são resolvidas. Então, Jefté, a Bíblia fala, né, que eu não vi Gileade aqui nessa palavra tomando nenhuma posição. A importância, homem, tem coisas que a mulher pode fazer. E as complicações na Bíblia que a gente vê, porque mulheres tomaram a frente, eu não vou citar aqui algumas, mas tomaram a frente de decisões que não eram da mulher. Que o homem precisa se posicionar. O homem precisa tomar a frente, tomar o seu lugar de sacerdote, de cabeça do lar. Então eu vejo assim que ele praticamente não relata ali, eu vejo uma omissão. Às vezes o homem se acomoda, porque a mulher vai à frente, a mulher é dinâmica, a mulher vai fazendo as coisas, e o homem, não quero me incomodar, o homem paga para não se incomodar, o homem não gosta de DR. Deixa assim, ela está fazendo, e aí aquilo vai atropelando, vai amontando, daqui a pouco a mulher, bum! Mas como é que pode? Mas eu deixo ela fazer, não. Precisa ter uma posição, precisa ter posicionamento. Mulher gosta de posicionamento também, filho precisa. O que traz o equilíbrio emocional de uma criança, tanto menino como mulher, é a figura masculina. Isso é feito pelos psicólogos, isso é falado pelos psicólogos, é ciência já explicando. A neurociência tem falado muito isso. Então, amado, não se preocupe de ser o homem na tua casa, de se posicionar na tua casa. Claro, vai conversar, tem que ter essa conversa, tem que ter diálogo, mas é muito bom quando um homem se posiciona. Então, aí a Bíblia continua no versículo 3, né? Porém, Jefté fugiu da presença de seus irmãos. Ele vivia com aquela dor, ele conviveu com aquela dor. Olha a importância, amados, de tratarmos. Ontem eu falei sobre as lombadas, né? A casa do oleiro trata isso, a mulher única trata isso, o homem ao máximo trata isso. Não tem como nós queremos não tratarmos alguns assuntos que precisam ser tratados no seu tempo. Porque a Bíblia diz que ele fugiu. Quantos homens, para fugir de um problema em casa, ou mulheres mesmo, vão para onde? Vão para tomar uma bebidinha, fogem, reuniões, jogos, o mundo vai para a pornografia, o mundo vai, né, para a droga, as mulheres talvez vão para um comprimidinho, as fugas, fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu. Importância de nós darmos atenção aos nossos sentimentos e tratarmos tudo aquilo que precisa ser tratado nas nossas vidas, desde o ventre. Porque Deus levanta a igreja justamente com esse propósito. E essa igreja, graças a Deus, tem muitas ferramentas que são utilizadas com eficiência. Pessoas que amam, que se dedicam, que oram, que clamam, para que tu não precise viver eternamente as tuas dores, mas que tu possa ser desprendido de tudo isso e correr e viver com excelência, viver com paz, com alegria, né? Glorificando o nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, sem nenhuma trave, sem nada que te impeça, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que ele fugiu. Então ali pode ser, tem uma versão antiga que fala que Tob é um lugar deserto, seco, abandonado, solitário, uma versão mais atual lá, no YouTube lá, que significa lugar bom e agradável, mas independente disso, a Bíblia diz que eles fugiu. Muitos buscam, né, essa fuga para tentar sair daquele ambiente ali. Sabe aqueles mecanismos de defesa que dizem, não quero pensar, não quero resolver isso agora, e vai adiando, né? E a Bíblia diz que ele se juntou a homens livianos. Então, pessoas também rejeitadas, as pessoas se acham. Já notaram que o drogado se encontra com os drogados, o alcoólatra tem na rodinha dos alcoólatras, os fofoqueiros na rodinha dos fofoqueiros? Sai desse meio. Sai desse meio, se afasta. Mas ele eles se encontraram com essas pessoas. Então, o meio com que tu vive, se junte, está passando dificuldade, luta, como eu disse ontem, está na lombada. Amados, procurem pessoas que te deem, né? Pessoas que te ajudem, que te impulsionam. A Bíblia diz que ele foi lá, para aquele lugar lá, e se juntou com homens levianos, pessoas rejeitadas.
Então, identifique a tua ferida e procure pessoas que te tirem desse lugar. E não se acomode. Não se acomode com aqueles que são do contra, que tem, né, que a pessoa quando tem coisas na alma, ela, por essa rejeição, ela vai criando raízes de amargura e vai contaminando muitos, diz a palavra. Amém? Então, continuando a palavra, vocês estão tão sérios, gente. Estão me ouvindo? Ai, ai, ai. Ô, pastora Dilson, estou preocupada, pastora Dilson. Então, ali depois, no versículo 4, diz assim, passado algum tempo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o tempo não apaga. Eu conheço pessoas que são crentes há 30 anos. A cara é fechada, amargurado, azedo, sabe? Sempre tem aquela pessoa do contra, não apoia a liderança, a gente já tem um trabalho, a gente ama servir, mas como é bom, como temos pessoas que estão crescendo conosco, estão nos apoiando, estão, né? Mas sempre do contra, tu fala alguma coisa, vamos fazer um projeto, não, acho que não dá, acho que é muito investimento, meu Deus do céu, tem pessoas que são do contra, é difícil, é que nem um homem, um pai de família está lá trabalhando, e a família não ajuda, não colabora, gasta tudo, deixa a luz ligada, né? Ou a mulher, da mesma forma, nós somos um time dentro da nossa casa, de uma empresa, e nós só vencemos se estivermos ligados e juntos. E a igreja tem um cabeça que é Cristo, tem a liderança, e os demais têm que estar juntos, somando, orando. Quanto tempo nós gastamos orando pelos nossos pastores? Graças a Deus, essa igreja tem um grupo de intercessão maravilhoso. Essa igreja é quase perfeita, pastor. Não é perfeita porque somos homens, somos seres humanos, mas é quase perfeita. Eu amo este lugar. Então, ali diz que, passado algum tempo, então o tempo não apaga. Tem pessoas com muito tempo de igreja que a boca fala que o coração está cheio, né? Eu ainda falei ontem para as mulheres, aí chega uma mulher e diz assim, eu tô grávida, menininha, né? Estou grávida. Ela, grávida? Mas o que tu quer mais filho? Já tem 2, um só chega. Né? Então, a pessoa não teve uma boa vivência com a maternidade, não resolveu. Ou vai casar, eu vou casar, noivinha linda, maravilhosa. Casar? Tu não sabe como é que estão os homens hoje? Estão uns bananas. Eu falo isso porque já ouvi isso, amados. Então, precisamos tratar o nosso coração, né? Para termos a presença do Senhor completa, para que Ele tenha toda a liberdade, que a palavra de Deus seja aquilo que sai da nossa boca. E que o teu rosto, porque o coração alegre formoseia o rosto. Vocês acham que vocês são bonitos assim por acaso? Não, mas é que vocês têm um coração alegre, alimentado pela palavra. E vocês já viram que a pessoa, quando não tem Jesus, como eles por mais que sejam, eles têm uma cara estranha assim, né? Percebam isso. E o crente, ainda que não seja tão bonito, mas ele fica, o olhar, o sorriso, dá vontade de abraçar, dá vontade de ficar perto, porque o crente, ele exala o bom perfume de Cristo que eu preguei ontem. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós temos que perfumar a vida das pessoas, nós temos que ser cheirosos, e não amargos, azedos. Né? Temos que ter um testemunho de família, de casa, o neto que diz, bênção mãe, coisa boa. O marido, eu vejo o pastor Adilson, o senhor me inspira. O meu marido é muito bom, ele deve estar ouvindo. Ele é maravilhoso. Ele é top das garotas. Pastor Adilson também é muito bom. Ele fez cafezinho, torradinha. Aqui, pastor Adilson, o senhor é muito top. Pastora Nilce é realmente uma mulher agraciada. Alegra-te favorecida, né? Como diz na palavra. Então o tempo, amados, não apaga, né? E ali depois, eu não quero demorar, vamos lá no versículo 5, diz assim... Quando pelejaram, foram os anciões a Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. Eu vejo aqui como uma oportunidade. Ele teve todo aquele azedume, ele realmente tinha motivos, ele sofreu bullying, talvez sofreu numa família disfuncional, não ter a mãe, a gente tem que tentar entrar no texto. Não pensa bem uma criança que foi criada sem a mãe, sabendo que a mãe foi uma prostituta, enfim, são as marcas, os poréns da vida, né? Mas no versículo 5, ele diz assim, quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté. Então, sempre há uma oportunidade, ainda que tu teve uma vida arrebentada, apanhou, o pai alcoólatra, drogado, uma família disfuncional, Deus sempre vai te dar uma oportunidade. Não precisa ficar em Tobi, minha querida, meu querido. Vai lá, porque Deus deu uma oportunidade, Ele te busca. Vem para a família da fé. Vem para Aba, você também. Vem.
Não é? Ele está te dando uma oportunidade, um lugar como esse, com ar-condicionado, um lugar lindo, que o Senhor tem preparado, tem trazido provisão. Aqui é o lugar que tu vai te encontrar para ter cura, para ganhar aquele abraço gostoso, para chegar alguém e dizer assim, vem cá, amado, não estou aqui, estou te ajudando. Então é uma oportunidade, e Jefté teve uma oportunidade. Versículo 6, diz assim, e disseram a Jefté, vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Então teve uma proposta para ele. Ele poderia decidir, nós temos sempre escolha. Tem gente que escolhe não perdoar, tem gente que escolhe ser azedo, tem gente que escolhe não lutar pelo seu casamento, tem gente que escolhe, e aí não sei, Deus, é o outro. Amado, é pegar a Bíblia e viver Bíblia. Eu tenho ouvido assim que a gente tem muito conhecimento da palavra, mas tem muita informação, mas pouco atuação, né? Não sejam somente ouvintes, como diz a palavra, mas sejam praticantes da palavra. Né? Não é somente ouvintes. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, mas não é praticante. Né? Mas nós temos que ser praticantes, somos chamados. Né? Nisso, tem um versículo que diz que nisso nós seremos reconhecidos se nós obedecermos a palavra, se nós vivermos a palavra. Então, continuando aqui, então ele teve uma proposta, né? Aí, no versículo 7, porém, como essa palavra, como esse texto fala de porém, né? Porém, Jefté disse aos anciões, porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa do meu pai? O que a gente vê nessa fala? A gente que é pastor, a gente começa a ficar com o ouvido bem aguçado. Mágoa, raiva, desconfiança. Ali ele começou a vomitar tudo que ele tinha. Glória a Deus por isso. É melhor que fale, é melhor que bote para fora. Então ele disse, porém, disse os anciões de Gileade, porventura, sabe aquela vingancinha que o pai do filho pródigo não teve? Porque quando eu era crente, mas iniciante, eu dizia que guria, falando do pai do filho pródigo, que gurizinho mais xarope, né? Foi lá, pediu a herança do pai, gastou tudo lá na rua, depois eu estava dando razão para o irmão do filho pródigo. Né? Colérica, né? Eu pensei, fala sério, vai lá, gastou, vem com aquela cara, e o pai recebe com um banquete, eu já tinha dado um bom corretivo nele, botado ele no milho. Gente, é assim que a nossa mente natural age. E aqui, diz aqui, né, e ele vem e lança aquela raiva, aquela mágoa, né? Ele diz, porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa do meu pai? Bonitos, agora vocês estão aqui, vem aqui buscar o bonitão aqui, o forte, né? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estais em aperto? Sabe aquela mágoa, aquela vingança, aquela raiva, né? aquela carnalidade, isso é a nossa carne falando. Isso é nosso natural falando. Né? Aquela pessoa que não quer perdoar, diz, agora tu tem que me pedir desculpa, depois que tu me ferrou, depois que não sei o quê. Amados, não é assim, é ser espiritual, é botar a cabeça, né, para cima, assim, dizer, Senhor, fala comigo. Nós precisamos ter a mente, o coração de Cristo. E isso só o Espírito Santo de Deus. Busque a presença, o convívio, a vida no Espírito. Porque é o que faz a diferença. Senão nós vamos ser mentes naturais, e isso o mundo tem demais, e até muito mais inteligentes, muitas vezes, muito mais perspicazes que nós. Então, aí ele fala da sua mágoa, da sua raiva, da sua desconfiança, né? Versículo 8. Vamos lá. Responderam os anciões de Gileade a Jefté, por isso mesmo, tornamos a ti, vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon. E ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Aqui, a gente entende que essa é uma oportunidade, e a vida sempre pode mudar. Ainda que tu esteja no pior momento, numa situação difícil, nós passamos lá no Rio Grande do Sul, uma situação muito difícil. Eu compartilhei ontem nas mulheres, a nossa igreja ficou, imagina essa igreja aqui, tudo assim, amados, dessa lindeza toda, com a água cobrindo tudo isso aqui. Deu 2,80 metros. E junto com isso, meu marido foi hospitalizado 45 dias dentro de um hospital, com a possibilidade de perder um pé, uma bactéria que não curava. Primeiro ele foi hospitalizado, aí já estava difícil para nós, porque o Joel é o anjo da igreja. E a gente tem aquele, assim, como aquela referência, assim, a gente ficou muito... Depois disso, aí vem a enchente, aquilo horrível, nós com a igreja lotada, cheia d'água, tudo aquilo, tendo que resolver situações, né, que implicam, famílias
que foram totalmente desabrigadas. E depois disso, o Joel, ficou 45 dias, veio enchente, depois eu peguei dengue. Eu nunca tive alucinação, nunca usei droga, mas eu acho que droga deve ser aquilo ali. Gente, eu estava assim, sonhando, né? Dengue, eu achava que dengue era um mosquitinho. Que isso, que dengue? Dengue, nada, gente, quase morri naquilo ali. Mas a vida muda, amados. A vida muda porque Deus nos dá a oportunidade, Deus é conosco. E mesmo vendo tudo aquilo que nós vivemos lá, nós somos tão abençoados. Foi tão grande ver a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus conosco. A provisão de Deus, a gente vai lá na igreja, está tudo novo de novo, tudo lindo, tudo maravilhoso. O Joel está bem, perdeu um dedinho, mas firme. Maravilhoso, temos muitos testemunhos para contar, porque Deus sempre nos dá uma oportunidade. Então não fique se lamentando, chorando, amados, porque tem cristãos aí que estão pagando com a vida, pregando o Evangelho, não negando Cristo. E nós somos tão agraciados. Lute, ore, clame pelo Brasil, clame pela tua família. Amém? Então aqui ele teve uma oportunidade, a vida pode mudar. Versículo 9 diz assim: então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: olha aí, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor está com letra maiúscula, que percebe na Bíblia, mos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Ele precisava tomar uma decisão. Como ele era machucado, como ele já foi desconfiado, foi traído. Quem é traído muito forte, custa se restaurar, custa confiar. É difícil, porque hoje em dia tu não sabe em quem confiar. Infelizmente, né? Então, assim, ele precisava tomar uma decisão, mas ele colocou o Senhor. Quando nós vamos tomar uma decisão e nós ouvimos o Senhor, a nossa dependência é do Senhor, o Espírito Santo está me dando, seja a paz de Cristo, abre no teu coração, não se precipitando, fazer negócio. Ah, mas o Senhor falou. Não, o Senhor falou, pode falar. A Bíblia diz que nós devemos sempre consultar o Senhor em todas as coisas, né? E nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia. Ah, porque eu fui, a gente ouve já tantas situações assim, porque o Senhor mandou eu para em tal lugar, vende tudo que tem, vai para tal lugar, chega lá, não dá nada certo. Oh, mas o Senhor não é o Senhor. Então tenha segurança da sua vida, responsabilidade, escolha. Então ele precisava tomar uma decisão e ele colocou o Senhor. E o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Ele quis se certificar da posição dele, quem ele seria. Se certifique se tudo que vem para ti é de Deus realmente. Se certifique se o que tu ouve, muitas vozes, é de Deus. Se combina com a palavra. Vai em Filipenses 4:8, ou em que pensar. A Bíblia, esse versículo termina: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com aquilo que vem. Cuidado com o que tu ouve. Qual é o teu tempo de estar ouvindo o Espírito Santo, ouvindo Deus? Se tu está totalmente distraído com a internet, com o jogo, com isso, com tantas coisas, como é que tu está ouvindo o coração da tua esposa, marido? Como é que a esposa tem ouvido o coração do teu marido? Ou do teu filho? A maioria, é um percentual muito alto de filhos que se suicidam, que os pais nem imaginavam. Cada um no seu mundo, no seu celular, na mesa tem um celular na mesa. Então, amados, ele precisava tomar uma decisão. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão muito quietinhos, estou ficando assustado. Então ele precisava tomar uma decisão. E é que essa decisão dele mudou o rumo da história dele. Amém? E ali no versículo 10 diz: responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Opa, se o Senhor está na coisa, está tudo certo. Quando o Senhor dá um sim, um amém, amados, está tranquilo. Vocês acham que os homens de Deus, os discípulos que foram, tratados, eles estavam cantando numa cadeia porque eles são bonzinhos? É confiança, é saber quem é, identidade, é saber aonde eu estou e para onde eu vou, quem eu sou em Cristo, quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Como precisamos declarar a palavra para nós mesmos. Amém? E daí o versículo 11. Então ele coloca ali a confiança no Senhor. Versículo 11. Diz assim: então Jefté foi com os anciões de Gileade e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu, olha o detalhe aqui.
E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amados, ele glorificou o Senhor. A nossa vida, depois de qualquer batalha que a gente possa viver, todos nós vamos passar por conflitos, por tribulações. Ontem eu ainda falei sobre, né, os textos que falam, bem-aventurados, sejam felizes por passar por várias tribulações. Ninguém quer passar, mas é importante porque ela tem um propósito de fazer com que tu seja íntegro e irrepreensível. E o Senhor quer te ver no céu. O caminho é estreito. Ninguém vai entrar mentindo, vida mais ou menos. Não, amados, é sério. É sério, as coisas de Deus são sérias, Ele é zeloso, Ele pagou um alto preço, o preço do sangue de Cristo na cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, que nós sejamos com Ele mais que vencedores, mas temos sim, nós temos coisas que nós precisamos viver. Princípios, Deus é um Deus de princípios, amém? Ele age por princípios, Ele não age porque ele não é emocional, coitadinho, não, Ele age por princípios, o diabo por legalidade, aquilo que Ele tem legalidade na tua vida, Ele vai atuar na tua vida. E não está brincando, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz assim que ele saiu em desonra, né? E voltou com honra, glorificando ao Senhor. Ele disse, proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Aleluia. Uma decisão que mudou o rumo da história dele. De um rejeitado, de uma pessoa. Quantos testemunhos, talvez nós fôssemos ouvir aqui, né? Entre nós aqui, quantos testemunhos, quantas vidas transformadas. Quem era tu antes de Jesus? E quem é tu hoje depois de Jesus? Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Quanta paciência, quanto amor, quanto cuidado, quanto zelo, quanta provisão. Como eu disse, na época da enchente, nós estávamos num momento. Amados, eu nunca fui tão cuidado, meu marido da mesma forma. Sabe, assim, eu vi assim, coisas que eu nem tinha. Eu comentei ontem com as mulheres que o Senhor foi trazendo, assim, geladeira que a minha estava ruim, que com a enchente ela ficou desligada e ficou horrorosa. Ganhei geladeira nova, colchão, máquina. Meus filhos se reuniram e compraram uma máquina de lavar louça e máquina de secar. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu lá, né, trabalhando, né, depois que passou ali, a gente tinha que limpar tudo aquilo lá. Minha filha na Austrália disse assim, mãe, vem para cá, tu e o pai. E nós fomos para lá. É caro ir para lá, ela pagou. E aí cheguei lá, o meu genro, que é uma bênção também, comprou um carrinho de idoso, não posso falar de velho, né, idoso. Comprou um carrinho de idoso, meu marido, nós estávamos lá, um tempo com o Senhor, com os nossos filhos, com a minha filha lá na Austrália, meus netinhos. Então, assim, o Senhor, Ele provê tudo, Ele é tão maravilhoso. Quem era tu antes de Cristo, amados? Pastor Adilson, lá em Paris. Ele foi para trabalhar, mas eu conheço o coração deles, eles são servos. Olha, vocês estão muito bem servidos de pastor, porque eu estava na casa deles, eu conheço eles. Amados, humildes, queridos. E, né, mas Deus nos ama, né, pastor? Dá uns mimos assim também, né? De vez em quando dá uns rojão, assim, mas dá uns mimos, porque Ele é fiel, Ele vai fazer isso contigo também. Vai ter uns rojão na tua casa, mas vem os mimos. Vem aquele amor, vem aquele cuidado, vem aquela coisa gostosa, que é tão bom ser crente. Esses dias eu vi uma irmã, a Jéssica, né, ela botou assim, como é bom ser crente. Eu gostei, estava no stories dela, eu disse, vou falar isso também, como é bom ser crente. Amém, mas tem gente que diz que é difícil. Ah, é difícil ser crente. Nossa, é difícil. Difícil, amados, é ser do capeta. Cheio de demônio grudado em ti, né? Isso que é difícil, uma vida perdida, indo para o inferno, cheio de orgulho, de arrogância, não sendo nada, achando que é tudo. A gente é novinho hoje, amanhã já está velho, caindo os dentes, cabelo branqueando. Sangue de Jesus tem poder, é ou não é? E achando que é o quê? Sangue de Jesus tem poder. Bom é ser crente, porque tu vai envelhecer, tu vai ficando maduro, vai ficando mais cheiroso. É para ser, né? Se curar lá atrás, né? Curar as feridas, tudo, né? Tem que ser, né? Mas é assim, é maravilhoso, é cada dia uma oportunidade. E um dia nós vamos nos encontrar ainda com o nosso Senhor. Maravilhoso, temos um casamento bom, abençoado. Podemos, nosso marido já não é tão novinho, mas a gente ama tanto, tanto, tanto. Não é nossos filhos, eu tenho 3, a Isabela é um presente, 4, queria ter tido 5. Meus filhos são uma bênção, eu tenho 2 filhos pastores, um casal está na Inglaterra, ele é pastor, ele é profeta. A outra as outras 2 estão na Austrália. Meu filho é pastor comigo. Gente, eu sou uma mulher, eu não tenho de ouro nem prata, mas eu tenho tanto.
Eu sou tão feliz porque os meus valores são os valores do céu. Eu amo família, eu amo casamento, eu amo igreja. Se puder, eu fico aqui enfiada aqui o dia inteiro. E amo orar por todo mundo. Isso é Jesus, isso é povo, isso é igreja, isso é o povo de Deus. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, amados. Nós temos o maior Deus, um Deus tremendo. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar em pé, amados? Eu quero orar contigo ainda. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, amados. Vocês são tão preciosos. Vocês nem têm noção para Deus, quem nós somos para Deus. Sabe, Ele nos ama tanto, tanto. Um dia na igreja, eu falei para a pastora Anice, eu estava na igreja ainda do centro, a gente está numa igreja que era um mercado lá, muito linda a nossa igreja hoje também. Não tanto ainda quanto essa, né, pastora? Mas é linda. Eu amo tudo que tenho, amados. Glorifico a Deus por tudo que tenho. Mas eu estava com um grupozinho de... cheguei primeiro. Nós fazíamos um grupo de mulheres poucas, assim, no início. E eu peguei e disse para o Senhor... Aí eu estava preparado para a palavrinha bonitinha, né? Iniciando, a gente, quando começa a pregar, a gente é meio insegura, assim, né? E eu, com aquela prava, o Senhor disse, muda. Mudei. Me deu um texto completinho, assim, encurtando a conversa. E fiz aquele esboço rapidinho, sentei e glorifiquei. Senhor, quem é essa pessoa que o Senhor ama tanto a ponto de mudar a palavra e me deixar em apuros desse jeito? Né? Quem é essa pessoa? Eu falando assim, aleatório com Deus. Amados, dá com pouco, sumiu aquele a gente tinha uns tapumes assim na entrada. Sumiu aquilo. E eu fui vendo aquelas pedras preciosas gigantes entrando. Sabe pedra preciosa? Umas eram brutas, outras eram mais lapidadas, elas foram entrando. Eu falei, gente, o que é isso? E o Senhor falou assim para mim, cada pessoa que entra neste lugar é uma pedra preciosa para mim. Alguns não estão tão lapidados, outros não. Mas cada pessoa cuida, zela, ama. Porque o diabo luta tanto, amados, para te não entrar, que não pensa que é fácil, não. O diabo entra muito, ele luta para destruir a tua casa, a tua família, a tua vida. Luta tu contra ele. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá. Não tenta resistir ao diabo tendo uma vida mais ou menos, não, amados. Se sujeita a Deus. Agrada-te do Senhor, eu amo esse versículo. E ele satisfará os desejos do teu coração. É uma receita, é uma chave. Agrada-te dele. Agrada o Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. E ele é fiel e justo para cumprir o que está escrito na sua palavra. Amém? Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se aborreça. Amém? Eu quero que tu feche os teus olhos. Eu quero ainda, amados, nós temos um tempinho, pastora Dilson, temos um tempinho. Eu queria orar tanto, eu gosto de orar, gente, eu amo orar. Eu gosto de orar com vocês, eu quero orar com vocês ainda. E eles vão cantar um louvor, eu quero que tu feche os teus olhos. E eu quero que tu medite, o que tem impedido? O que está lá, como na vida de Jefité, que estava fazendo ele fugir? Quem sabe tem pessoas aqui no nosso meio que são cristãos, mas estão numa luta, ou ainda tem sentimentos lá, que estão ligados ainda às suas raízes. E tu tá ainda, às vezes tem vontade de dizer, não está se sentindo tão pleno no Senhor. Eu creio que hoje o Senhor escolheu essa manhã, amados, e Ele quer arrancar de ti, em nome de Jesus. Enquanto tiver esse louvor, se você sentir vontade de vir para frente, venha. Nós queremos orar contigo, queremos te ungir em nome de Jesus. E eu sei que tu vai sair como Jefité, glorificando o Senhor. Amém? Aleluia.